Capítulo 11 – Impulsos da Evolução. Procuremos agora observar mais pormenorizadamente, nas suas diversas fases de desenvolvimento, a dinâmica do fenômeno evolutivo, confirmando e exemplificando melhor o que foi aqui exposto, porém agora com uma expressão gráfica mais evidente, como se encontra em nosso diagrama. Já vimos qual é a posição das forças positivas e negativas em ação no processo evolutivo em seu ponto inicial, verificando que é possível conhecê-las qualitativamente e medi-las quantitativamente. Estudaremos agora as mudanças que ocorrem com estas forças no seu desenvolvimento ao longo do caminho da evolução. Poderemos ver, assim, como se realiza na dinâmica do fenômeno evolutivo o processo da transformação do campo de forças da negatividade, representado pelo triângulo verde do antissistema ZX-Z1, no campo de forças da positividade, representado pelo triângulo vermelho do sistema WYW1. Esse processo é o núcleo do fenômeno evolutivo. Para simplificar, iremos nos referir, sobretudo, à qualidade fundamental de cada campo, dada pela respectiva negatividade ou positividade. Já vimos no fim do capítulo precedente qual é, em termos de qualidades, o conteúdo de cada uma. Porém, o que mais nos interessa agora é conhecer quais são as forças positivas, aquelas favoráveis ao ser que o ajudam a subir, e quais as negativas, aquelas contrárias a ele, que dificultam a sua ascensão. E isso para que possamos saber por que razão, com que meio e em que forma e medida as forças negativas, através da evolução, vão se transformando em positivas. Isso nos interessa saber, pois é justamente em função da natureza dessas forças em relação ao ser que variam, conforme a posição ocupada por ele, não só o esforço a ser realizado para vencer as resistências dos impulsos negativos do antissistema, mas também a ajuda que ele recebe da parte dos impulsos positivos do sistema para progredir ao longo do caminho da evolução. Poderemos, assim, conhecer em cada nível de existência e em relação ao trabalho até aí realizado pelo ser, não apenas o esforço necessário que cabe a ele executar para sobrepujar o impulso exercido pelo antissistema no sentido de freá-lo e fazê-lo recuar, mas também a ajuda que, partindo do sistema no sentido oposto, vem sustentá-lo, impulsionando-o em frente para ele subir até alcançar a sua própria salvação. Olhemos então para a figura e dividamos a linha da evolução YX em graus ou etapas sucessivas, que vão da linha ZYZ1 no antissistema até a linha WXW1 no sistema. Veremos assim, graficamente representado a cada passo, como se realiza paulatinamente o fenômeno da evolução, que é constituído pela transformação do antissistema em sistema, e representado aqui através da destruição do triângulo verde da negatividade ZX-Z1 e da correspondente construção do triângulo vermelho da positividade WYW1.
Para simplificar, dividimos o percurso YX somente em 5 partes, marcadas pelos pontos A1, A2, A3, A4 e A5. É claro, porém, que ele pode ser dividido em muitas mais se quisermos observar o fenômeno ainda mais nos seus pormenores. Estes 5 pontos que escolhemos bastam para nos dar uma ideia geral do fenômeno e orientar nossa pesquisa, que cada um poderá continuar depois para estabelecer em qualquer ponto escolhido ao longo do caminho YX o cálculo do valor das forças contrárias ou favoráveis em ação naquela determinada posição, tanto no sentido da negatividade ou resistência das forças do antissistema contra a evolução, como no sentido da positividade ou ajuda por parte das forças do sistema em favor da evolução. O ser vai lutando entre esses 2 impulsos, que o impelem em 2 sentidos opostos, e cabe a ele, que está sempre livre, escolher e se dirigir no sentido de um ou de outro. Com esta pesquisa, será possível calcular, em relação a qualquer nível ou posição atingida pelo ser, em função do caminho percorrido e do caminho ainda a percorrer, qual é o esforço que ele, situado entre esses 2 impulsos, tem que cumprir para evoluir. Sempre buscando simplificar, a fim de ganhar em evidência, o fenômeno da subida será expresso graficamente apenas pela parte da figura que fica no lado esquerdo da linha da evolução YX, porque o outro lado foi utilizado para representar o problema dos desvios laterais. Estes são os 2 problemas fundamentais que até agora focalizamos, expressos um de cada lado da nossa figura. É lógico, porém, que no caso observado, a representação completa de cada um desses fenômenos deveria se estender graficamente para ambos os lados da linha YX, cobrindo a superfície completa dos 2 triângulos, tanto do verde como do vermelho. Observemos agora as mudanças que se verificam com o desenvolvimento do processo evolutivo. Nos pontos considerados, o poder das forças negativas em ação está expresso na figura pela extensão das linhas verdes, enquanto o poder das forças positivas em ação está expresso pela extensão das linhas vermelhas. A primeira posição do fenômeno é representada pelo ponto de partida do processo evolutivo, dado pela linha verde ZY, onde é plena a eficiência do antissistema e máximo o valor das forças negativas em ação, ficando a positividade representada somente pelo ponto Y, no qual o sistema se encontra reduzido ao estado latente e o valor das forças positivas em ação é mínimo. O primeiro grau ou etapa atingido na evolução é representado pelo ponto A1. Nessa altura, a posição do ser mudou ao longo do caminho da evolução. O seu esforço para percorrer em subida o trajeto YA1 transformou o valor das forças contrárias da negatividade, dado pela extensão da linha verde ZY, num valor menor, expresso pela linha A1B, e ao mesmo tempo transformou o valor das forças favoráveis da positividade de sua extensão mínima
expressa pelo ponto Y no valor expresso pela linha A1G. O trecho vermelho coberto pelo segmento A1G representa o que foi ganho em todas as qualidades próprias da positividade, favoráveis ao ser, que as mereceu com o seu esforço e agora as possui. O trecho verde A1B, resultante do encurtamento da linha ZY pelo comprimento A1G, representa o alívio devido à diminuição do fardo dos impulsos contrários, dos quais, na nova posição, permanece uma parte menor contra o ser, que assim, por meio do seu próprio esforço, liberta-se de uma parte das qualidades negativas do antissistema. Aqui, desde o seu início, já podemos observar como o processo evolutivo progride em função de dois movimentos opostos, os quais, porém, convergem para a mesma finalidade através do aumento de positividade de um lado e da proporcional diminuição de negatividade do outro lado. Na figura, pode ser observado não somente o crescente aumento da linha vermelha da positividade, cujo comprimento expressa o grau atingido pelo endireitamento do emborcamento da queda, mas também, ao mesmo tempo, o encurtamento do comprimento da linha verde da negatividade, que representa a parte ainda não corrigida do estado involuído e que vai diminuindo cada vez mais. Assim, no desenvolvimento do processo evolutivo, vemos se realizar progressivamente um aumento da parte nova que representa o sistema e uma diminuição da parte restante, que representa o antissistema. Este fenômeno continuará assim até que todo o negativo haja se tornado positivo. E vemos de fato que neste primeiro degrau, o valor negativo da linha verde ZY é neutralizado até o ponto B pelo valor positivo da linha vermelha A1G. É no seio desse processo evolutivo que vemos se desenvolver a luta apocalíptica entre as forças negativas do antissistema e as forças positivas do sistema. O ser encontra-se no meio dessa tempestade, livre para escolher e se dirigir num sentido ou no outro. Com isso, Deus deixou ao ser um poder imenso, permitindo que ele construa à vontade o seu próprio destino. Mas como isso pode acontecer? No desenvolvimento do processo evolutivo, encontramos até agora 3 linhas de forças em ação para a salvação do ser. Primeiro, a linha YA1 das forças movimentadas pelo esforço do ser para evoluir. Segundo, a linha A1G das forças positivas do sistema, ajudando e favorecendo a evolução. E terceiro, a linha A1B das forças negativas do antissistema, resistindo e contrariando a evolução. Graças ao impulso evolutivo realizado pelo ser, as posições iniciais ZY negativa e Y positiva movimentam-se e se deslocam para uma posição diferente, alcançando o nível A1, onde se transformam nas linhas A1B negativa e A1G positiva. Desse modo, com o seu esforço em subida YA1, o ser muda suas condições de existência e, com isso,
ganha em positividade, como estado favorável em seu proveito, um valor proporcional àquele representado pelo comprimento da linha A1G, mudando ao mesmo tempo suas condições, porque se libertou de parte do fardo da negatividade como estado desfavorável em seu prejuízo, na medida do valor representado pela diferença de comprimento entre a linha ZY e a linha A1B, resultado ao qual se reduziram agora a negatividade e a correspondente desvantagem. Então, com o seu trabalho evolutivo, o ser ganhou em vantagem, como positividade, o trecho A1G e se aliviou de parte do peso, como negatividade, do trecho ZY, que foi diminuído até o comprimento A1B, dado por ZY menos A1G. Esse melhoramento da posição, expresso pela linha A1G, através da diminuição dos impulsos desfavoráveis de ZY até A1B, são devidos ao esforço YA1 realizado pelo ser. Eis o resultado útil do seu trabalho evolutivo. Cabe ao ser a tarefa de realizar com o seu esforço a transformação das suas condições de existência, movimentando-se em subida e cumprindo o processo evolutivo. Mas ao lado desse livre poder do ser, há outra parte do fenômeno, representada pela luta entre a negatividade e a positividade. Essa é a parte determinística estabelecida pela lei de Deus, da qual o ser não pode fugir. É a parte resultante do contraste entre os dois impulsos opostos, um para baixo, do antissistema, e outro para cima, do sistema. O impulso para baixo representa as forças do mal e o impulso para cima representa as forças do bem. Mas o ser, apesar de estar situado sem possibilidade de saída entre essas duas forças que vemos sempre em ação, ficou com a liberdade da escolha, pela qual ele pode seguir uma ou outra. Deus concedeu a ele o poder de se dirigir à vontade na viagem através do oceano que vai do antissistema para o sistema, deixando o leme em suas mãos, tanto menos quanto mais ele é involuído e inconsciente no início, e tanto mais quanto mais ele, evoluindo, torna-se consciente do seu trabalho e posição. É claro, assim, que o progresso não é fruto caído graciosamente do céu, mas deve ser conquistado como resultado de uma dura luta. Temos de reconhecer, porém, quão justo seja o fato de que todo melhoramento somente possa ser obtido como merecido resultado de um correspondente trabalho. Ora, tudo isso nos diz que o ator principal do processo evolutivo é o próprio ser, que está encarregado de realizá-lo em seu benefício. No fenômeno da evolução, funcionam então três impulsos fundamentais, os quais vemos aqui em ação. Primeiro, o impulso do sistema. Segundo, o impulso do antissistema. Terceiro, o impulso do ser. O jogo de todo esse fenômeno executa-se entre esses três elementos. A salvação do ser é alcançada através do deslocamento evolutivo realizado pelo seu próprio impulso,
cuja movimentação se dá livremente entre os outros dois impulsos, o do sistema e o do antissistema, que são determinísticos. Se com a revolta o ser quis transformar a sua posição favorável no sistema na posição desfavorável do antissistema, é justo que ao esforço do próprio ser caiba agora a tarefa de transformar a sua posição desfavorável no antissistema na posição favorável do sistema. Tudo isso nos permite aprofundar mais o nosso olhar na visão, que nos mostra a estrutura do fenômeno da queda ou involução em relação à criação. Assim como a estrutura do sistema, que representa a obra originária de Deus, a lei também permanece sempre o que ela é. A involução nada mais foi senão uma reação da lei contra a revolta perpetrada pelo ser rebelde. De tal ação e reação nasceu aquela obra de anticriação chamada antissistema, oposta e situada nos antípodas da criação de Deus, a qual permaneceu perfeita e inatingível, acima de qualquer tentativa de alteração. Por isso, a revolta dirigida pelo ser contra Deus ricocheteou e, em vez de atingir a Deus, atingiu ao próprio ser, que se tornou um revoltado. Esta é a razão pela qual o antissistema representa uma força desfavorável, que contraria e agride o ser, porquanto o impulso constituído pelo antissistema é da mesma natureza daquele lançado pelo próprio ser. A revolta lançada contra Deus volta para trás contra o próprio ser rebelde. É necessário compreender que o antissistema nada mais é senão o fruto que resultou da rebeldia do ser contra o sistema e que, amadurecido no período involutivo, tornou-se um impulso de agressão contra o próprio ser, pertencendo totalmente a ele agora, a quem não resta outra alternativa senão recebê-lo em cheio. Mergulhado agora no antissistema que ele mesmo gerou, o ser não pode fugir ao choque do ricochete de seu próprio impulso rebelde, pelo qual será perseguido sem paz até que o tenha neutralizado com o seu trabalho em sentido oposto, subindo de novo o caminho que percorreu em descida. Assim, é verdade que o ser tem nas mãos o poder de construir à vontade o seu próprio destino, mas também é verdade que ele não pode realizar isso senão à sua custa, com o seu duro esforço para vencer a resistência dos impulsos contrários do antissistema, exercidos pelas forças do mal, e escalar novamente o monte que ele desceu, porquanto foi o próprio ser que movimentou o jogo fatal das reações punitivas da lei contra si mesmo. Observando atentamente a natureza do processo involutivo-evolutivo, revelam-se cada vez mais as qualidades de automatismo e fatalidade do seu funcionamento, que vemos se desenvolverem deterministicamente como consequência necessária das premissas já contidas na lei. Tais premissas são constituídas pelos princípios nos quais se fundamenta a lei de Deus, estabelecidos por ele nessa forma na construção daquela grande máquina de pensamento, da qual depois tudo derivou.
A vontade de Deus já se encontrava antes de tudo, desde o início da criação, escrita na lei, que, sendo autossuficiente, não necessita de retoques ou de qualquer intervenção dele para modificá-la. Assim, Deus apenas deixa a lei funcionar como ela foi feita. Mais exatamente, por outras palavras, Deus, estabelecendo desde o primeiro momento os princípios de funcionamento da sua criação, construiu uma máquina perfeita, que, sendo perfeita, não poderia ser senão determinística. Nessa máquina ou organismo conceitual, Deus está presente, imanente, assim como o nosso eu encontra-se em nossa personalidade, que constitui nós mesmos. Desse modo, o funcionamento dessa máquina parece automático, porque nela Deus obedece deterministicamente a si próprio, realizando a sua vontade, que está escrita nos princípios pelos quais a lei é constituída e nos quais Deus fixou sua própria vontade. Então, se Deus e a lei ficam imóveis na sua perfeição, o único impulso novo que pode modificar e sanear a situação do ser decaído não pode ser nem pode sair senão do próprio ser. A esse impulso, tudo o mais responderá conforme as regras pré-estabelecidas, mas não iniciará por si mesmo um movimento novo. É por isso que qualquer variação na posição do ser deve ser produzida pelo próprio ser através de sua iniciativa, estando confiado à sua livre vontade o poder de gerar, com a sua ação, novos deslocamentos, que estão submetidos aos correspondentes e automáticos movimentos de resposta tanto da parte do sistema como do antissistema. Esses impulsos que atingem o ser não são, portanto, gerados pelo sistema ou pelo antissistema, mas sim pelo próprio ser, de cuja ação representam o reflexo. Não se trata, portanto, de um novo impulso gerado pelo sistema ou pelo antissistema, de um novo movimento da vontade de Deus e de sua lei, mas sim do retorno do mesmo impulso que saiu do ser e que agora volta para ele, a favor ou contra o próprio ser, conforme a natureza do impulso escolhido por ele. A queda foi efeito de uma livre escolha do ser, e não da vontade de Deus. Novos movimentos na vontade de Deus significariam introduzir elementos estranhos na obra acabada da criação, deslocando as linhas estabelecidas pelo plano e alterando o seu perfeito funcionamento orgânico. Os movimentos gerados pelo ser são de outra natureza, porque representam apenas simples oscilações dentro dos limites fixados pelas linhas do plano da lei e impostos pelos seus princípios. Com a sua ação, o ser pode apenas e tão somente deslocar sua própria posição dentro da lei e da obra de Deus, que permanecem inalteráveis. O poder do ser não alcança nada além do próprio terreno, traduzindo-se em semear para si as causas e seus inevitáveis efeitos. O ser pode emborcar ou endireitar a sua posição, pode avançar ou retroceder, afastar-se ou se aproximar de Deus. Mas os caminhos dessas oscilações já estão marcados, não sendo possível fugir deles e muito menos alterar a sua estrutura.
O ser está preso dentro do funcionamento do grande organismo do todo, que é regido por princípios absolutamente determinísticos. A inviolável liberdade do ser consiste no fato de que ele pode funcionar também de modo diferente. Isso, porém, ele não pode fazer senão por sua conta e risco, com perigo de seu próprio dano, tendo depois de pagar com o seu sofrimento as consequências do seu erro. Todos os seres existem porque Deus quis assim, e ninguém pode nem quer deixar de existir. Mas nada lhes proíbe, se essa for a vontade deles, de viverem errados nos níveis, posições e condições de vida da fera, da árvore ou até mesmo da pedra. Foi assim que o ser pôde se revoltar e involuir à vontade. Tudo o que Deus podia fazer na sua criação para salvar o ser rebelde já estava previsto e estabelecido antes da queda pelos princípios da lei. Ela garante a ajuda em proporção ao esforço que o próprio ser, evoluindo, realiza para se remir. A lei é benigna porque se baseia num princípio de bondade e justiça. Por isso, premia a boa vontade, mas não funciona nesse sentido se o ser, com o seu esforço, não a colocar em movimento. Assim, enquanto o ser não fizer nada para subir, a lei se manterá impassível, esperando. Mesmo que o ser queira ficar no inferno do antissistema, a lei respeitará a sua livre vontade. A conclusão prática destas considerações é que a recuperação de tudo o que foi perdido é possível e está garantida, mas para consegui-la, o ser deve querê-la e de fato executá-la com o seu trabalho. A lei está pronta e não pode, por sua própria natureza, deixar de responder à ação do ser no sentido em que ele quiser movimentá-la. Se a ação do ser é em sentido evolutivo, a lei responde com a sua ajuda salvadora, sustentando o ser na sua fadiga ascensional para o sistema. Mas a lei também está pronta a deixar o ser na sua perdição, se ele assim o quiser. Está implícito na lei o princípio da salvação, que desde o primeiro momento foi colocado nela por Deus. Mas está estabelecido também que esse princípio não pode funcionar se não for movimentado pelo próprio ser. Esta é a técnica da dinâmica do processo evolutivo, a qual nos propusemos a observar. De tudo isso, é necessário entender que não adianta nos iludirmos procurando escapatórias em vítimas divinas que cumpram o dever do nosso trabalho e paguem por nossa conta. O fato é que o ser se encontrava no estado de positividade no sistema, mas quis se emborcar no estado de negatividade do antissistema. Portanto, é necessário, e não há como fugir disso, que também seja do ser e saia dele o impulso de endireitamento, assim como dele saiu o impulso de emborcamento. Em resumo, o fenômeno da queda e salvação, do ciclo involutivo-evolutivo, representa um caso particular que concerne somente ao ser, pois ele quis provocá-lo e tem agora ele mesmo de resolver o seu problema. As causas do desastre não se encontravam em Deus ou na lei, mas sim no ser. É fatal, portanto, que os efeitos estejam somente no ser e não em Deus ou na lei. Assim como deixou o ser livre para se perder,
Deus também o deixou livre para se remir depois, dando-lhe desse modo tanto o poder de se emborcar como o de se endireitar à vontade. Mas, se agora o ser quer voltar ao sistema, ele tem que cumprir o seu dever de realizar a sua salvação, conquistando-a com o seu próprio esforço. O caminho da evolução já está todo marcado dentro da lei, e ninguém pode mudá-lo. Ele é uma obra da sabedoria divina, e o ser não tem outra alternativa senão segui-lo. Continuemos observando, no seu funcionamento, a técnica do processo evolutivo. O percurso desse processo já foi apresentado aqui, dividido em 5 pontos: A1, A2, A3, A4 e A5. Estudamos o seu desenvolvimento só até o ponto A1, que representa o primeiro degrau da subida. Chegou agora o momento de observar o que se verifica nos outros degraus do processo evolutivo até a sua conclusão. Teremos, assim, analisado todo o seu caminho, do seu ponto de partida no antissistema ao seu ponto de chegada no sistema. Como já vimos, os impulsos que movimentam a evolução são 3. Primeiro, o impulso das forças favoráveis da positividade do sistema. Segundo, o impulso das forças contrárias da negatividade do antissistema. Terceiro, o impulso ascensional devido ao esforço do ser, que tem o poder de transformar os resultados negativos das forças do antissistema nos resultados positivos do sistema. Observemos então mais pormenorizadamente o fenômeno. Quando o ser, subindo o primeiro degrau, atinge o ponto A1, ele conquista uma nova posição, cujos valores são agora representados respectivamente pela linha YA1 do esforço de subida do ser, pela linha A1G das forças positivas de ajuda favoráveis ao ser e pela linha BA1 das forças negativas de resistência contrárias ao ser. Em resumo, isto significa que para subir o primeiro degrau, o ser realizou o esforço YA1, conquistando a vantagem A1G e, ao mesmo tempo, reduzindo sua desvantagem ZY para BA1. Esse é o balanço final dos impulsos e movimentos que se realizam no deslocamento evolutivo do ser quando ele sobe o primeiro degrau, que vai de Y até A1. O princípio, o método e os resultados são os mesmos e se repetem nos degraus sucessivos. Os impulsos que continuam aqui, movimentando o processo evolutivo, são aqueles 3 expostos anteriormente. Quando o ser, galgando o segundo degrau da subida, atinge o ponto A2, ele conquista uma nova posição, cujos valores são agora representados respectivamente pela linha A1A2 do esforço do ser, pela linha A2H das forças positivas de ajuda favoráveis ao ser e pela linha CA2 das forças negativas de resistência contrárias ao ser. Em resumo, isto significa que para subir o segundo degrau, o ser realizou o esforço A1A2, aumentando sua vantagem de A1G para A2H e, ao mesmo tempo, reduzindo sua desvantagem de BA1 para CA2.
Estas são as condições atingidas pelo ser quando ele, subindo o segundo degrau, A1, A2, alcança sua nova posição A2, resultante do seu esforço no deslocamento evolutivo YA2, dado pelos deslocamentos YA1 mais A1A2. Vemos assim, desde agora, delinear-se a lei que rege o desenvolvimento do processo evolutivo, segundo a qual, através do contínuo esforço do ser para superar um trecho após o outro, vai aumentando cada vez mais o poder das forças positivas do sistema, favoráveis ao ser, e diminuindo o poder das forças negativas do antissistema, contrárias ao ser. Assim, o fenômeno da evolução é regido por esse princípio, segundo o qual todo o processo, cuja movimentação é realizada pelo esforço do ser, vai se desenvolvendo de um modo tal que o sistema vai sempre mais ganhando e aumentando, enquanto o antissistema vai proporcionalmente sempre mais recuando e diminuindo. Quando o ser, avançando mais um trecho, sobe o terceiro degrau, atingindo o ponto A3, ele conquista uma nova posição, cujos valores são agora representados, respectivamente, pela linha A2-A3 do esforço do ser, pela linha A3D das forças positivas de ajuda, favoráveis ao ser, e pela linha DA3 das forças negativas de resistência, contrárias ao ser. Em resumo, isto significa que para subir o terceiro degrau, o ser realizou o esforço A2-A3, aumentando a sua vantagem de A2H para A3D e, ao mesmo tempo, reduzindo sua desvantagem de CA2 para DA3. Estas são as condições atingidas pelo ser quando ele, subindo o terceiro degrau, A2-A3, alcança sua nova posição A3, resultante do seu esforço no deslocamento evolutivo YA3, dado pelos deslocamentos YA1 mais A1A2 mais A2A3, pelo qual a linha da positividade do sistema torna-se igual à linha da negatividade do antissistema. Isso significa que, neste ponto, os dois impulsos se equivalem, possuindo o mesmo poder. Assim, vantagem e desvantagem existem ambas em medidas iguais e se equilibram. Desse ponto em diante, o processo evolutivo continuará, porém, não mais com a prevalência das forças negativas sobre as positivas, com as positivas sempre diminuindo e recuando, mas sim com a prevalência oposta, das forças positivas sobre as negativas, com as positivas sempre aumentando e avançando. Assim é a lei do processo evolutivo, cuja finalidade é a destruição do triângulo verde e a construção do triângulo vermelho. Vemos desse modo como esse fenômeno vai se realizando. O que encontramos então quando o ser, vencendo mais um trecho, sobe o quarto degrau e atinge o ponto A4? Ele conquista aí uma nova posição, mais adiantada, cujos valores são agora representados respectivamente pela linha A3-A4 do esforço do ser, pela linha A4I das forças positivas de ajuda favoráveis ao ser e pela linha EA4
das forças negativas de resistência, contrárias ao ser. Em resumo, neste seu quarto passo em subida, o ser realizou o esforço A3-A4, aumentando sua vantagem de A3D para A4I, e ao mesmo tempo reduzindo sua desvantagem de DA3 para EA4. Estas são as condições atingidas pelo ser quando ele, subindo o quarto degrau, A3-A4, alcança a sua nova posição A4, resultante do seu esforço no deslocamento evolutivo YA4, dado pelos deslocamentos YA1 mais A1A2 mais A2A3 mais A3A4. Este processo continua sempre com o mesmo método. E quando o ser, avançando mais um trecho, sobe o quinto degrau, ele alcança o ponto A5, conquistando uma nova posição ainda mais adiantada, cujos valores são agora representados respectivamente pela linha A4-A5 do esforço do ser, pela linha A5L das forças positivas de ajuda favoráveis ao ser e pela linha FA5 das forças negativas de resistência, contrárias ao ser. Em resumo, neste seu quinto passo em subida, o ser realizou o esforço A4-A5, aumentando a sua vantagem de A4I para A5L e, ao mesmo tempo, reduzindo sua desvantagem de EA4 para FA5. Estas são as condições atingidas pelo ser quando ele, subindo o quinto degrau, A4-A5, alcança a sua nova posição A5, resultante do seu esforço no deslocamento evolutivo YA5, dado pelos deslocamentos YA1 mais A1A2 mais A2A3 mais A3A4 mais A4A5. Deste modo, seguindo sempre o mesmo método, chegamos à conclusão do processo, quando o ser, avançando mais um trecho, sobe o sexto e último degrau, alcançando o ponto X, a posição final do fenômeno evolutivo, cujos valores são agora representados, respectivamente, pela linha A5X do esforço do ser, pela linha XW das forças positivas de ajuda favoráveis ao ser e pelo ponto X das forças negativas de resistência, contrárias ao ser. Em resumo, neste seu sexto e último passo em subida, o ser realizou o esforço A5X, aumentando sua vantagem de A5L para XW e, ao mesmo tempo, anulando em X a sua desvantagem FA5. Estas são as condições atingidas pelo ser quando ele, subindo o sexto e último degrau, A5X, alcança a sua última posição em X, resultante do seu esforço no deslocamento evolutivo YX, dado pelos deslocamentos YA1 mais A1A2 mais A2A3 mais A3A4 mais A4A5 mais A5X. Assim, todo o caminho evolutivo YX foi percorrido, e através do esforço do ser para percorrê-lo, toda a negatividade do antissistema, fruto da queda, foi, por um processo gradativo,
completamente eliminada e substituída pela positividade do sistema, que através da ascese realizada foi totalmente recuperada. Esse é o conteúdo e o resultado do processo evolutivo, que se desenvolveu pelos 3 impulsos: o impulso positivo do sistema, o impulso negativo do antissistema e o impulso evolutivo do ser. Dessa forma, o processo acaba reconstruindo tudo o que havia sido destruído. Como nos propusemos, vimos assim a técnica de funcionamento do processo evolutivo. Realizamos o que prometemos no início deste capítulo, representando graficamente como se realiza a cada passo a transformação do antissistema em sistema, que foi apresentada na figura destruição do triângulo verde ZX-Z1 dos valores da negatividade e a correspondente construção do triângulo vermelho WYW1 dos valores da positividade. Para simplificar, usamos as palavras positividade e negatividade. Sabemos, porém, o que elas significam e de quantas qualidades o seu conteúdo é constituído, e conhecemos também a profunda transformação que se realiza para o ser com a sua passagem de um estado para o outro. Foi para nos apercebermos melhor desta transformação que falamos de forças favoráveis ou contrárias ao ser, as quais operam para vantagem ou desvantagem dele, e que escolhemos o próprio ser como ponto de referência, a fim de conhecer a cada passo o valor não só da sua conquista no sentido do bem, mas também da sua libertação no sentido do mal, determinando paralelamente o grau por ele realizado de transformação evolutiva, da qual depende a sua salvação. Isso corresponde com perfeita justiça à regra do merecimento, que constitui um dos princípios fundamentais da lei. Assim, o ser realiza o seu progresso através do próprio esforço, que representa o impulso para transformar um nível de existência em outro, mudando sua posição e as condições de vida em seu favor. A cada passo na subida, a fadiga da evolução é compensada com um melhoramento em vantagem do ser, porque neutraliza as forças contrárias e aumenta as favoráveis. Assim, vemos como o ser pode gradativamente reconstruir-se íntegro na perfeição do sistema, libertando-se de todos os efeitos da queda representados pelo antissistema. Depois do período involutivo, ressurge o período evolutivo, até se atingir a salvação. Nisto consiste a redenção, que significa destruição de sofrimento e conquista de felicidade. Examinemos agora o fenômeno sob outro ponto de vista do seu funcionamento, observando a técnica do processo evolutivo na sua forma mais completa, dada pela representação dos campos de forças na forma de superfícies. Repetiremos o que acabamos de explicar, seguindo o mesmo desenvolvimento, com o mesmo conteúdo e finalidade, mas de uma forma diferente. As etapas da subida permanecem sempre as mesmas: A1, A2, A3, A4 e A5. Quando o ser, vencendo o primeiro degrau da subida, atinge o ponto A1, verificamos, como já foi visto,
que o seu esforço YA1 resultou em uma nova posição, cujos valores são expressos pela linha positiva A1G e pela linha negativa BA1. Ora, tudo isto pode ser expresso na figura também em outros termos, não mais lineares, e sim de superfície. Desse modo, no ponto em que, subindo o trecho YA1, o ser atinge o nível de existência A1, o trabalho por ele realizado com o seu esforço YA1, ao chegar nesta sua nova posição, é expresso em sentido favorável pelo espaço YA1BZ que ele conquistou do terreno da negatividade, gerando a superfície do campo de forças positivas, representada agora pelo triângulo vermelho YA1G, e aniquilando a superfície YGBZ do campo de forças negativas, que diminuiu em consequência da redução de ZY até GB. Esse deslocamento representa o primeiro passo do endireitamento da negatividade do antissistema na positividade do sistema através do processo evolutivo, pelo qual o campo de forças negativas vai se retraindo e fechando cada vez mais no sentido da destruição do triângulo verde do antissistema, enquanto, à custa dessa destruição, o campo oposto de forças positivas vai se estendendo e abrindo cada vez mais no sentido da reconstrução do triângulo vermelho do sistema. Observemos agora como tudo isso se repete ao longo dos degraus sucessivos, nos quais o mesmo processo continua a se desenvolver sempre mais. Quando o ser, vencendo o segundo degrau da subida, atinge o ponto A2, verificamos que o seu novo esforço A1-A2 gerou a linha positiva A2H e reduziu a linha negativa BA1 até CA2. Ora, tudo isto pode ser traduzido em termos espaciais, considerando o desenvolvimento das superfícies no processo. Desse modo, no ponto em que o ser, com a sua evolução A1-A2, atinge o nível A2, o trabalho por ele realizado para chegar a essa nova posição é expresso em sentido favorável não só pelo espaço que ele ganhou no campo de forças positivas, representado pela superfície do quadrilátero vermelho A1-A2HG, mas também pelo aniquilamento do campo de forças negativas representado pela superfície do quadrilátero verde GHCB, com a redução de GB até HC, resultando assim na supressão da superfície A1-A2CB do terreno da negatividade. Então, essa nova conquista A1-A2, somando-se à precedente YA1, resulta na posição final do ser em A2, cujos valores são os seguintes. Primeiro, o esforço total YA2, realizado pelo ser até aqui. Segundo, o campo favorável YA2H, conquistado pela positividade, neutralizando a negatividade com o endireitamento em proveito do ser. Terceiro, o campo contrário YHCZ, aniquilado no terreno da negatividade ou desvantagem do ser,
com a redução do valor de ZY até HC. Assim, o resultado final do esforço YA2 é representado pela superfície positiva YA2H, constituindo essa a parte que o ser, com o seu esforço, endireitou em positividade, extraída em seu favor do campo da negatividade YA2CZ, enquanto durante o percurso a superfície YHCZ foi vencida e aniquilada no campo contrário da negatividade. Observemos agora a continuação desse mesmo processo no degrau sucessivo. Quando o ser, vencendo o terceiro degrau da subida, atinge o ponto A3, verificamos que o seu novo esforço A2A3 gerou a linha positiva A3D e reduziu a linha negativa CA2 até DA3. Ora, tudo isso pode ser traduzido em termos espaciais, considerando-se o desenvolvimento das superfícies. Desse modo, no ponto em que o ser, com a sua evolução A2A3, atinge o nível A3, o trabalho por ele realizado para chegar a essa nova posição é expresso em sentido favorável não só pelo espaço que ele ganhou no campo de forças positivas, representado pela superfície do quadrilátero vermelho A2A3DH, mas também pelo aniquilamento do campo de forças negativas, representado pela superfície do triângulo verde HDC, reduzido ao vértice D, resultando assim na supressão da superfície A2A3DC do terreno da negatividade. Então, esta nova conquista, A2A3, somando-se à precedente YA2, dada por YA1 mais A1A2, resulta na posição final do ser em A3, cujos valores são, primeiro, o esforço total YA3 realizado pelo ser até aqui. Segundo, o campo favorável YA3D conquistado pela positividade, neutralizando a negatividade com o endireitamento em proveito do ser. Terceiro, o campo contrário YDZ aniquilado no terreno da negatividade ou desvantagem do ser, com o valor de ZY reduzido ao ponto D. Assim, o resultado final do esforço YA3 é representado pela superfície positiva YA3D, constituindo a parte que o ser, com o seu esforço, endireitou em positividade, extraída em seu favor do campo da negatividade YA3DZ, enquanto a superfície YDZ foi, durante o percurso, vencida e aniquilada no campo contrário da negatividade. Observemos agora a continuação deste mesmo processo no degrau sucessivo. Já vimos que no ponto A3, pelo esforço redentor do ser, o aumento e o avanço do poder da positividade, paralelamente à diminuição e retração do poder da negatividade, atinge um tal ponto que os dois valores opostos acabam se igualando, como indicado pela linha A3D. Traduzindo o processo em termos de superfície, verificamos que o campo da positividade
o qual foi até aqui invadindo o campo maior da negatividade, vai agora do ponto A3 em diante, superando e aniquilando cada vez mais o que sobra do campo menor da negatividade, até destruí-lo completamente em X. Isso quer dizer que de agora em diante o processo evolutivo não mais continuará, como até agora, com a prevalência do campo das forças negativas sobre o das positivas, mas sim com a prevalência oposta do campo de forças positivas sobre o das negativas. O que encontramos então quando o ser, vencendo o quarto degrau da subida, atinge o ponto A4? Verificamos que o seu novo esforço A3-A4 gera a linha positiva A4I, superando a linha residual das forças negativas EA4 com o trecho positivo EI. Tudo isto pode ser traduzido em termos de superfície. Desse modo, no ponto em que o ser, com a sua evolução A3-A4, atinge o nível A4, o trabalho por ele realizado para chegar a essa nova posição é expresso em sentido favorável pelo espaço ganho por ele no campo de forças positivas, representado pela superfície do quadrilátero vermelho A3, A4 e D. Assim, o espaço da negatividade fica cada vez menor, sendo neutralizado pelo campo maior da positividade, que vai sempre aumentando e agora supera o campo oposto na medida do triângulo positivo DEI. Nesse caso, o que sobra e prevalece não é uma decrescente superfície de negatividade ainda a conquistar, mas sim uma crescente superfície de positividade conquistada. Então, esta nova conquista, A3-A4, somando-se à precedente YA3, dada por YA1 mais A1A2 mais A2A3, resulta na posição final do ser em A4, cujos valores são os seguintes. Primeiro, o esforço total YA4 realizado pelo ser até aqui. Segundo, o campo total favorável YA4I conquistado pela positividade, neutralizando a negatividade com o endireitamento, em proveito do ser. Terceiro, o campo contrário A4XE a ser superado no terreno da negatividade ou desvantagem do ser, apresentando um valor mais reduzido que o da positividade, cuja prevalência se acentua sempre mais sobre aquela decrescente negatividade, até que essa desapareça. Então, o resultado final do esforço YA4 é representado pela superfície positiva YA4I, que o ser, com o seu esforço, conquistou em positividade, superando nesse ponto a superfície neutralizada da negatividade A3-A4-ED na medida do triângulo DEI da positividade, que irá sempre mais aumentando até atingir o degrau sucessivo. Quando o ser, vencendo o quinto degrau da subida, atinge o ponto A5, verificamos, como anteriormente, que o seu novo esforço A4-A5 gerou a linha positiva A5L,
superando a linha residual das forças negativas FA5 com o trecho positivo FL. Tudo isso pode ser traduzido em termos de superfície. Desse modo, no ponto em que o ser, com a sua evolução A4-A5, atinge o nível A5, o trabalho por ele realizado para chegar a essa nova posição é expresso em sentido favorável pelo espaço ganho por ele no campo de forças positivas, representado pela superfície do quadrilátero vermelho A4-A5-LI. Assim, o espaço da negatividade fica cada vez menor, sendo neutralizado pelo campo maior da positividade, que vai sempre aumentando e agora supera o campo oposto na medida do quadrilátero positivo EFLI. Também nesse caso, o que sobra e prevalece não é uma decrescente superfície de negatividade ainda a conquistar, mas sim uma crescente superfície de positividade conquistada. Então, esta nova conquista, A4-A5, somando-se à precedente, YA4, dada por YA1 mais A1-A2 mais A2-A3 mais A3-A4, resulta na posição final do ser em A5, cujos valores são os seguintes. Primeiro, o esforço total YA5 realizado pelo ser até aqui. Segundo, o campo total favorável YA5L, conquistado pela positividade, neutralizando a negatividade com o endireitamento em proveito do ser. Terceiro, o campo contrário A5XF a ser superado no terreno da negatividade ou desvantagem do ser, apresentando um valor mais reduzido que o da positividade, cuja prevalência se acentua sempre mais sobre aquela decrescente negatividade, até que essa desapareça. Então, o resultado final do esforço YA5 é representado pela superfície positiva YA5L, que o ser, com o seu esforço, conquistou em positividade, superando nesse ponto a superfície neutralizada da negatividade A4-A5-FE na medida da superfície EFLI da positividade, que irá sempre mais aumentando até atingir o degrau sucessivo. Quando finalmente o ser, vencendo o último degrau da subida, atinge o ponto X, verificamos, como anteriormente, que o seu novo esforço A5X gerou a linha positiva XW, superando completamente a linha das forças negativas, que desaparece aniquilada no ponto X. Tudo isto pode ser traduzido em termos de superfície. Desse modo, no ponto em que o ser, com a sua evolução A5X, atinge o nível X, o trabalho por ele realizado para chegar a essa nova posição é expresso em sentido favorável pelo espaço ganho por ele no campo de forças positivas, representado pela superfície do quadrilátero vermelho A5XWL. Assim, o espaço da negatividade fica cada vez menor, sendo neutralizado pelo campo maior da positividade, que vai sempre aumentando e agora supera o campo oposto na medida do quadrilátero positivo
FXWL. Neste caso, o que sobra e prevalece não é uma decrescente superfície de negatividade ainda a conquistar, mas sim uma crescente superfície de positividade conquistada, chegando o ser agora ao ponto X do processo evolutivo, onde toda a superfície do campo de forças da negatividade desaparece, coberta completamente pela superfície do campo de forças da positividade, que conquistou todo o terreno da negatividade, substituindo-se a ela. Então, esta nova conquista, a 5x, somando-se à precedente, YA5, dada por YA1, mais A1A2, mais A2A3, mais A3A4, mais A4A5, resulta na posição final do ser em X, cujos valores são os seguintes. Primeiro, o esforço total YX realizado pelo ser até aqui. Segundo, o campo total favorável YXW conquistado pela positividade, neutralizando a negatividade com o endireitamento, em proveito do ser. Terceiro, o campo do terreno contrário da negatividade ou desvantagem do ser, apresentando um valor cada vez menor até se aniquilar completamente no ponto X, onde a prevalência do campo da positividade se acentuou a tal ponto sobre aquela decrescente negatividade que essa negatividade desapareceu completamente, sendo totalmente substituída pela positividade. Então, o resultado final do esforço YX é representado pela superfície positiva YXW, superfície total que o ser, com o seu esforço, conquistou em positividade, superando neste ponto a superfície neutralizada da negatividade a 5xF na medida da superfície FXWL da positividade, com a qual o ser, depois de reconstruir as superfícies precedentes da positividade, conquistou todo o espaço da negatividade, eliminando-a definitivamente através do processo evolutivo e atingindo assim a plenitude do sistema. Eis então, em termos de superfície, o movimento geral do desenvolvimento do fenômeno da evolução. A linha A3D divide o processo em duas partes iguais. Na primeira, os campos de positividade são menores e vão gradativamente aumentando de YA1G para A1A2HG até A2A3DH, neutralizando com o campo positivo YA3D o campo de negatividade correspondente e endireitando aqueles outros contidos em YDZ, que vão, por sua vez, diminuindo paralelamente, reduzindo-se de YGBZ para GHCB, a seguir para HDC até o ponto D. Na segunda parte, a positividade torna-se maior agora e, continuando a aumentar, supera cada vez mais com seus campos crescentes DEI, EFLI e FXWL os campos da negatividade, que continuam sendo neutralizados e diminuídos paralelamente, reduzindo-se de A3A4ED para A4A5FE
a seguir para A5 XF até o ponto X. Esta é, em termos de superfície, a expressão gráfica do processo evolutivo, cuja tarefa é a transformação do triângulo verde da negatividade ZXZ1 no triângulo vermelho da positividade WYW1. Na primeira parte do processo, até o ponto A3, o que predomina é o impulso negativo do antissistema. O caminho aí, aprofundado na matéria, é o mais duro. Tal predomínio do poder do antissistema vai, porém, diminuindo cada vez mais, tornando com isso a ascese sempre menos difícil à medida que o ser sobe, até que na segunda parte, depois do ponto A3, inicia-se outra fase do processo, na qual é o impulso positivo do sistema que prevalece, predomínio que vai aumentando cada vez mais, tornando com isso mais leve o trabalho da evolução, tanto mais quanto mais o ser se ergue na direção do espírito. No diagrama, a representação do fardo que o ser tem que carregar, como resistência do impulso contrário do antissistema, é dada pela extensão do campo de forças da negatividade. Por outro lado, a representação do alívio que o ser recebe, como ajuda do impulso favorável do sistema, é dada pela extensão do campo de forças da positividade. A conclusão em relação ao ser é que quanto mais ele, com o seu esforço, progride, tanto mais fácil se torna a sua evolução, o que corresponde à justiça, pois se o ser progrediu mais, é porque trabalhou mais para isso. Acontece assim que o fruto duramente ganho por ele acumula-se em seu favor. Mais precisamente, temos, do ponto de vista linear, os seguintes movimentos dos elementos do fenômeno evolutivo. No ponto Y, temos a negatividade do antissistema em YZ, retrocedendo em diminuição para BA1, e a positividade do sistema anulada, avançando em aumento para A1G. No ponto A1, temos a negatividade do antissistema em BA1, retrocedendo em diminuição para CA2, e a positividade do sistema em A1G, avançando em aumento para A2H. No ponto A2, temos a negatividade do antissistema em CA2, retrocedendo em diminuição para DA3, e a positividade do sistema em A2H, avançando em aumento para A3D. No ponto A3, temos a negatividade do antissistema em DA3, retrocedendo em diminuição para EA4, e a positividade do sistema em A3D, avançando em aumento para A4I. No ponto A4, temos a negatividade do antissistema em EA4, retrocedendo em diminuição para FA5, e a positividade do sistema em A4I, avançando em aumento para A5L. No ponto A5, temos a negatividade do antissistema em FA5, retrocedendo em diminuição para X, e a positividade do sistema em A5L, avançando em aumento para XW. No ponto X,
temos a negatividade do antissistema anulada e a positividade do sistema na sua plenitude em XW. Com estes deslocamentos progressivos, o que desaparece como antissistema ressurge como sistema. É desse modo que se realiza a destruição do antissistema e a reconstrução do sistema. Tal é o conteúdo do fenômeno evolutivo. O mesmo processo, como já vimos, pode ser apresentado na sua forma mais completa, não mais de expressão linear, mas de apresentação por superfície de campos de forças. Dessa forma, teremos então os seguintes deslocamentos. No ponto Y, temos a negatividade do antissistema em YZX, retrocedendo para A1BX pela diminuição de YA1BZ, e a positividade do sistema anulada em Y, avançando em aumento para YA1G. No ponto A1, temos a negatividade do antissistema em A1BX, retrocedendo para A2CX pela diminuição de A1A2CB, e a positividade do sistema em YA1G, avançando em aumento para YA2H, pelo acréscimo de A1A2HG. No ponto A2, temos a negatividade do antissistema em A2CX, retrocedendo para A3DX, pela diminuição de A2 a 3DC, e a positividade do sistema em YA2H, avançando em aumento para YA3D pelo acréscimo de A2 a 3DH. No ponto A3, temos a negatividade do antissistema em A3DX, retrocedendo para A4EX pela diminuição de A3 a 4ED, e a positividade do sistema em YA3D, avançando em aumento para YA4I, pelo acréscimo de A3 a 4ED. No ponto A4, temos a negatividade do antissistema em A4EX, retrocedendo para A5FX pela diminuição de A4 a 5FE, e a positividade do sistema em YA4I, avançando em aumento para YA5L, pelo acréscimo de A4 a 5LI. No ponto A5, temos a negatividade do antissistema em A5FX, retrocedendo para X pela diminuição de A5FX, e a positividade do sistema em YA5L, avançando em aumento para YXW, pelo acréscimo de A5XWL. No ponto X, temos a negatividade do antissistema anulada e a positividade do sistema na sua plenitude em YXW. Para mostrar como expressão linear de quais elementos resulta composto o primeiro destes dois quadros, podemos repeti-lo na seguinte forma. No ponto Y, temos a plenitude da negatividade do antissistema em YZ, retrocedendo em diminuição para BA1, e a positividade do sistema anulada, avançando em aumento para A1G.
No ponto A1, temos a negatividade do antissistema em BA1, dado por BG mais GA1, retrocedendo em diminuição para CA2, e a positividade do sistema em A1G, dado por A1B menos GB, avançando em aumento para A1H. No ponto A2, temos a negatividade do antissistema em CA2, dado por CH mais HA2, retrocedendo em diminuição para DA3, e a positividade do sistema em A2H, dado por A2C menos HC, avançando em aumento para A3D. No ponto A3, temos a negatividade do antissistema em DA3, igual a A3D, retrocedendo em diminuição para EA4, e a positividade do sistema em A3D, igual a DA3, avançando em aumento para A4I. No ponto A4, temos a negatividade do antissistema em EA4, dado por IA4 menos IE, retrocedendo em diminuição para FA5, e a positividade do sistema em A4I, dado por A4E mais EI, avançando em aumento para A5L. No ponto A5, temos a negatividade do antissistema em FA5, dado por LA5 menos LF, retrocedendo em diminuição para X, e a positividade do sistema em A5L, dado por A5F mais FL, avançando em aumento para XW. No ponto X, temos a negatividade do antissistema anulada e a positividade do sistema na sua plenitude em XW. Observando este processo de transformação, vemos que ao longo dele há sempre uma parte na qual positividade e negatividade estão sobrepostas: A1G, A2H, A3D, A4E e A5F. Este fato, que esclarecemos agora com uma interpretação mais exata do diagrama, significa que nestes trechos, onde se verifica a sobreposição, a negatividade funciona como resistência e a positividade funciona como ajuda, condição na qual ambas se equilibram reciprocamente, ao mesmo tempo e na mesma medida. Vemos, porém, que antes de chegar ao nível A3, na primeira parte do processo evolutivo, existe uma superabundância de negatividade, pela qual a resistência contrária ao ser prevalece numa medida sempre decrescente, como nos indicam as linhas YZ, GB e HC. E vemos também que acima do nível A3, na segunda parte do processo evolutivo, existe uma progressiva superabundância oposta de positividade, pela qual a ajuda favorável ao ser prevalece numa medida sempre crescente, como nos indicam as linhas EI, FL e XW. Estes mesmos conceitos também podem ser expressos na sua forma mais completa, não mais de expressão linear, mas de representação por superfície de campos de forças. Desse modo, teremos então os seguintes deslocamentos.
No ponto Y, temos a negatividade do antissistema plena e a positividade do sistema nula. Do ponto Y para o ponto A1, temos a negatividade do antissistema retrocedendo pela diminuição da superfície YA1BZ, dada por YA1G mais YGBZ, e a positividade do sistema avançando pelo aumento da superfície YA1G, dada por YA1BZ menos YGBZ. Do ponto A1 para o ponto A2, temos a negatividade do antissistema retrocedendo pela diminuição da superfície A1A2CB, dada por A1A2HG mais GHCB, e a positividade do sistema avançando pelo aumento da superfície A1A2HG, dada por A1A2CB menos GHCB. Do ponto A2 para o ponto A3, temos a negatividade do antissistema retrocedendo pela diminuição da superfície A2A3DC, dada por A2A3DH mais HDC, e a positividade do sistema avançando pelo aumento da superfície A2A3DH, dada por A2A3DC menos HDC. Do ponto A3 para o ponto A4, temos a negatividade do antissistema retrocedendo pela diminuição da superfície A3A4ED, dada por A3A4ID menos DEI, e a positividade do sistema avançando pelo aumento da superfície A3A4ID, dada por A3A4ED mais DEI. Do ponto A4 para o ponto A5, temos a negatividade do antissistema retrocedendo pela diminuição da superfície A4A5FE, dada por A4A5LI menos EFLI, e a positividade do sistema avançando pelo aumento da superfície A4A5LI, dada por A4A5FE mais EFLI. Do ponto A5 para o ponto X, temos a negatividade do antissistema retrocedendo pela diminuição da superfície A5XF, dada por A5XWL menos FXWL, e a positividade do sistema avançando pelo aumento da superfície A5XWL, dada por A5XF mais FXWL. No ponto X, temos a negatividade do antissistema anulada e a positividade do sistema na sua plenitude. Neste caso também, vemos que há sempre uma parte constituída pela sobreposição de duas superfícies, a do campo de forças da positividade e a do campo de forças da negatividade, conforme indicado pelas superfícies YA1G, A1A2HG, A2A3DH, A3A4ED, A4A5FE e A5XF. Isto significa, mas agora de outra forma,
que nestes trechos onde se verifica tal sobreposição, funcionam ao mesmo tempo, como já foi dito, a negatividade como resistência e a positividade como ajuda, equilibrando-se reciprocamente assim. Além disso, vemos aqui, expressa na primeira parte, tal como no caso precedente, mas agora na forma de superfícies de campos de forças, a mesma superabundância de negatividade, pela qual a resistência contrária ao ser prevalece sempre em medida decrescente, como nos indicam as superfícies YGBZ, GHCB e HDC. Também vemos expressa na segunda parte, sempre em forma de superfície, a mesma superabundância oposta de positividade, pela qual a ajuda favorável ao ser prevalece sempre em medida crescente, como nos indicam as superfícies DEI, EFLI e FXWL. Este fato é o resultado do trabalho de endireitamento realizado pela evolução, cuja tarefa é destruir a negatividade para reconstruir no seu lugar a positividade. O diagrama nos dá, assim, a representação gráfica do conceito mencionado agora há pouco, segundo o qual, quanto mais o ser, com o seu esforço, progride, tanto mais fácil se torna a sua evolução. Isso é devido ao fato de que na primeira parte do percurso, até o ponto A3, a prevalência é do impulso involutivo do antissistema, pois aí o ser ainda se encontra próximo do ponto de partida da evolução, ponto esse situado na plenitude do antissistema. Nesse trecho, dominam então as forças do antissistema, agindo como resistência contra a evolução do ser, razão pela qual a subida é mais difícil e requer um esforço maior. Mas, na segunda parte do processo evolutivo, acima do nível A3, a posição se emborca, e o que prevalece é o impulso evolutivo do sistema, do qual o ser vai se aproximando cada vez mais. Neste segundo trecho, dominam então as forças do sistema, agindo como ajuda em favor da evolução do ser, razão pela qual a subida é mais fácil e requer um esforço sempre menor. Assim, explica-se também um fato que vemos existir em nosso mundo. Nos níveis medianos, que estão próximos do nível A3 e aos quais pertence o homem atual, não há, como vemos no diagrama, grande prevalência de um impulso sobre o outro, razão pela qual não há predomínio do bem como lei do sistema, nem do mal como lei do antissistema, verificando-se assim um contraste na luta entre bem e mal, sem que nenhum dos dois consiga se impor decisivamente para superar o outro. Assim, enquanto por meio da ética e das religiões desce do alto e chega ao homem como um convite da parte do sistema, a ajuda favorável à ascensão, ao mesmo tempo sobem de baixo contra ele como resíduo e retorno do passado no subconsciente animal, os impulsos de resistência contrários à ascensão. Não é exatamente isso o que vemos acontecer todos os dias em nossa consciência? Cumpre-se assim todo o caminho da subida. Observamos esse caminho em nosso diagrama, e eis o que ele nos mostra. Quando o processo evolutivo atinge o ponto X, o campo de forças da negatividade,
expresso pelo triângulo verde YXZ, encontra-se aniquilado pelo esforço evolutivo YX do ser, sendo substituído pelo campo de forças da positividade, expresso pelo triângulo vermelho YXW. A fim de simplificar seu exame, como já dissemos no início deste capítulo, o fenômeno foi estudado somente na sua metade, representada pelo lado esquerdo do diagrama. Porém, visto no seu aspecto completo, ele pode agora ser resumido em outros termos. Assim, o campo de forças da negatividade do antissistema, fruto da queda, expresso pelo triângulo verde ZXZ1, foi gradativamente aniquilado pelo esforço evolutivo YX do ser, até acabar sendo substituído pelo campo de forças da positividade do sistema, fruto da redenção, expresso pelo triângulo vermelho WYW1. Vimos assim, neste capítulo, qual é a técnica de funcionamento do processo evolutivo, estudando o fenômeno da destruição do antissistema e da reconstrução do sistema. Se agora as simples palavras negatividade e positividade, usadas até aqui por brevidade, forem substituídas pelo muito mais vasto significado que elas representam, como já vimos, então este árido cálculo de campos de forças adquire um conteúdo vivo e atual, compreensível também em termos bem avaliáveis na prática de nossa vida comum. Isso pelo fato de que, como já dissemos, negatividade significa caos, matéria, determinismo, mal, ignorância, imperfeição, revolta, inferno, ódio, sofrimento, morte, etc. E positividade significa ordem, espírito, liberdade, bem, sabedoria, perfeição, obediência, paraíso, amor, felicidade, vida, etc. Então, quando falávamos antes de campos de forças de negatividade ou positividade, vemos agora qual o significado contido nestas palavras. Podemos nos aperceber agora quão profunda transformação o esforço evolutivo do ser opera nas condições de vida. A superfície que a positividade vai sempre mais conquistando no terreno da negatividade nos dá a expressão gráfica desse fenômeno progressivo de endireitamento, que pela ascese do ser muda e renova tudo nele e no seu ambiente, substituindo a posição errada do antissistema pela posição certa do sistema. Trata-se do endireitamento de todas as qualidades possíveis da existência, que vão do mundo físico, no nível da matéria, ao mundo dinâmico, no nível da energia, até o mundo moral e mental, no nível do espírito. Devemos lembrar que o percurso YX abrange o caminho evolutivo completo do ser, em toda a sua amplitude de fenômeno físico, dinâmico, psíquico, como foi explicado em A Grande Síntese. Este é o conteúdo do imenso trabalho de redenção cósmica, que tem que levar à salvação não só o homem, mas todos os seres e tudo o que existe, porquanto tudo que constitui o nosso universo físico-dinâmico espiritual é o resultado da queda e deve ser remido com o regresso ao seu estado originário de sistema. Tudo isto implica
como explicamos no livro Deus e Universo, um trabalho de evolução de dimensões, que representam os diferentes planos ao longo dos quais tudo o que existe se ajusta ao seu nível de existência. A obra de transformação ético, mental e espiritual, concebida pelo homem como conteúdo da evolução, começa a aparecer com a consciência no nível humano, mas já se encontra, em suas primeiras e rudimentares tentativas, nos exemplares de vida mais atrasados, como os animais e, mais atrás ainda, as plantas. O plano humano é somente um dos muitos planos de existência, sendo o trabalho evolutivo do homem apenas uma das tantas formas de trabalho evolutivo que todos os tipos de existência têm que cumprir. Relativamente ao ponto onde o homem está situado ao longo do imenso caminho, há infinitas outras posições, mais ou menos adiantadas. O percurso completo vai de um polo ou extremo, representado pelo antissistema, ao outro polo ou extremo, representado pelo sistema. Realiza-se assim a maravilha do endireitamento, no qual o processo evolutivo transforma o caos em ordem, a matéria em espírito, o determinismo em liberdade, o mal em bem, a ignorância em sabedoria, a imperfeição em perfeição, a revolta em obediência, o inferno em paraíso, o ódio em amor, o sofrimento em felicidade, a morte em vida, etc. Não se trata de uma absurda derivação inédita do mais a partir do menos, mas sim de uma restituição ao estado de origem daquilo que antes já existia. Trata-se do endireitamento na positividade de um universo que se emborcou na negatividade. Então, além da pequena redenção do homem pela ética das religiões, há esta muito maior redenção cósmica para levar à salvação tudo o que existe, seja qual for a forma de individuação assumida no fisiodínamo psiquismo que constitui o nosso universo. Este é o fenômeno que, numa visão sintética, quisemos observar aqui, representado na expressão gráfica de nossa figura. Final do capítulo 11.